Olá, meu nome é Olivia e esse é o podcast Guerreiras Cansadas. Aqui é um espaço de partilha de experiências, as minhas experiências, as experiências das convidadas que eu trago para conversar aqui com a gente. Então aqui a gente vai falar sobre vários aspectos do nosso cotidiano, de forma bem crítica, porém didática e bem afetuosa. Já passaram de 400 mil os números de mortes da Covid. Então, se você for sair de casa, usa máscara, álcool em gel. Se você for ficar em casa, fique em casa. Apoie a greve dos professores da rede pública municipal. Muito obrigado a todos os profissionais da saúde que estão nessa trincheira muito importante dessa guerra que a gente está passando. E para sempre, sempre, ele não. Essa é a segunda parte de uma conversa que eu tive com a mãe de santo e professora Célia Santos e com a ativista feminista e evangélica Simone dos Anjos. Nesse trecho, a gente fala um pouco sobre a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de cultura e história afro-brasileira nas escolas do ensino médio e fundamental. Então, bom podcast. Então, o que eu ia falar é o seguinte. Teve alguns movimentos, né, anteriores, inclusive de políticas públicas, de tentar, de certa forma, desmistificar e reduzir o preconceito contra a cultura negra, as religiões de matriz africana. Uma delas foi a inclusão dentro da grade curricular, né, da Lei 10.639, é isso? De 2003? Sim. Para, inclusive, nesse sentido, diminuir esse tipo de intolerância. Vocês acham que essa lei teve efetividade, agora que já passou quase 20 anos? Ela deu conta disso, de certa forma? Ou ela não deu conta? Tipo, porque é uma política pública que foi inserida, acredito, não tenho esse histórico, até vocês podem me contextualizar. Ela veio de uma demanda dos movimentos negros, na época, né, MNU estava à frente, acho que foi a Benedita da Silva que emplacou essa lei, mas hoje, depois de 20 anos, ela deu conta de diminuir esse tipo de intolerância? Essa é a minha pergunta, Célia, aí depois vai a Simone. De jeito nenhum, Olivia. Ó, eu vou dar um exemplo para você, que você sabe que eu sou professora aposentada, mas eu era da rede estadual. Primeira coisa, todos os professores, eu estou dizendo isso levando em consideração conversas que eu tive com outras professoras de escolas diferentes. Todas nós nos aventuramos a lidar com essa questão da 10.600, logo que isso foi implantado e tal. Bom, no primeiro momento, eu fui escrachada, assim, publicamente, pelas colegas de trabalho. Ai, sério, o que você vai falar de negro? Que não é só negro que passa a situação de preconceito. Eu sou gorda e eu também passo. Ai, gente, eu ouvi isso. Eu ouvi isso. E se ela ouvir esse podcast, pode saber que ela vai saber que é dela que eu tô falando. Mas, enfim. Aí, entre esse grupo de professores, eu tanto tinha professoras negras como professoras brancas. As brancas, as três disseram a mesma coisa. Ô, Célia, você sabe o que vieram falar para mim? Falaram assim, escuta, você nem é preta, meu. Por que você tá lidando com isso? Ah, larga isso daí, vai, bobagem. Os dois lados da mesma moeda. Mas ainda assim, insisti. Continuei, consegui fazer alguma coisinha, mas assim, esticado mesmo o chiclete, porque é difícil. Então, a 10.639, ela existe, mas não é implantada. E existe, e olha que coisa, o estado de São Paulo tem um livro, e nesse livro você encontra uma lenda
porque lá está classificado como lenda. Porque a coisa é tão louca que, por exemplo, o povo não diferencia lenda de mito e acha que, por exemplo, a história dos nossos orixás são lendas. Mas tá bom. Aí tá lá como uma lenda, né? Não como um mito. E eles escolheram justamente um Itã de Oxóssi, em que a mãe dele mata uma galinha para salvar a vida dele. Olha, quando esse texto foi trabalhado com os alunos mais velhos, mas deu muito o que falar, muito. Teve uma mãe que ela mandou uma carta dizendo o seguinte, ela falou assim, olha, esse tipo de coisa acontece de verdade, eu não quero que o meu filho trabalhe com isso. Não quero que meu filho produza texto nenhum e fale nada sobre isso. E assim aconteceu com algumas outras professoras. Aí teve uma reunião e eu peguei e falei para elas o seguinte, eu falei assim, com tantas histórias negras, com tantas histórias, tantos contos, lendas, provérbios, com tanta coisa, por que será que eles escolheram justamente essa história? Tinha um motivo, né, gente? Tinha um motivo de, olha, gente preta mata galinha, gente preta lida com coisas do mal e daí para frente. Aí teve as professoras, não é assim e tal. Eu falei, olha, gente, até hoje eu nunca recebi nenhuma história, nenhuma carta de mãe ou pai reclamando sobre a história da Branca de Neve, que tem uma madrasta que manda o caçador matar a menina. Nunca tive problema nenhum. E o caçador mata um coelho e tá tudo bem. E aí? Ela ia mandar, a madrasta manda matar a menina por ódio, por inveja, por ciúme. A mãe do Oxóssi mata para salvar o filho dela. Mas ai, como que pode matar uma galinha? Por que escolheu isso? Escolheu esse texto? Tem um motivo. Tem um motivo para isso. Então, existe uma questão muito, muito séria dentro disso tudo, que é a questão de que nós temos a lei e ela não funciona. Não funciona. Vai, Simone. Você já concluir? Acrescentar? Pronto. Não, eu acho assim, do ponto de vista das políticas públicas, eu acho que a Lei 10.639 e a Lei 11.000 também, que fala do ensino da história indígena, é um avanço porque a gente consegue recursos, seja para fazer as cartilhas, seja para, enfim, de fato, ter a obrigatoriedade de hoje, os cursos de licenciatura terem um semestre de estudo da história da África. Mas o problema em si não é a legislação, o problema em si é que a gente vive num estado que não investe na educação. Então, ao passo que os movimentos sociais pressionam, propõem projetos de lei, estudam, porque assim, gente, a grande diferença dos movimentos sociais é que quando a gente propõe projeto de lei, a gente já vem com a proposta. A gente não chega assim no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, olha, precisa da lei da história da África, e deixa, a gente já vem, olha, nós temos isso, nós temos aquilo, a gente tem um processo de estudo, de debate, a gente tem um acúmulo na causa. E aí o problema que eu vejo, que aí eu acho que a mãe Célia, ela colocou na prática, uma coisa que eu não vivencio mais, porque já faz alguns anos que eu não estou mais em sala de aula, que é a falta de política pública para efetivar. Entendeu? Então, eu acho que foi um grande avanço a lei de 2003, que foi aprovada na época do governo Lula, que quando foi ter uma flexibilidade para colocar essas questões, né? Por exemplo, o governo Lula avançou um pouco na questão do racismo e antirracismo, mas não avançou nas pautas das mulheres, não avançou na pauta LGBTQIA+, porque eram as pautas morais mais difíceis de enfrentar.
né? Eu acho que, então, o que é o problema? O problema é a falta de política pública. Eu fiz o meu mestrado, ele é basicamente uma revisão de 20 anos, de 1995 até 2015, de um congresso de educação e um congresso de antropologia na questão da diversidade e educação. Então, se você pega em 1995 o número de estudos sobre questões negras feita por pessoas negras, e a gente pega em 2015, aumentou exponencialmente, porque junto com isso veio a lei de cotas, então, ou seja, a gente teve muitos ganhos. Foram suficientes? Não. Então, uma coisa que a gente aprende com a lei é que, assim, não é porque está na lei que a gente descansa. Né? Porque muita gente acha, aprovou a lei 10.639, aprovou a lei 11.000, tarará, que eu esqueci o resto do número, que é a lei de estudo que obriga o ensino de história e cultura indígena nas escolas. A gente agora tem que brigar para se efetivar as políticas públicas nas escolas. Entende? Então, ou seja, eu acho que foi um avanço, não acho que foi suficiente. E, por outro lado, eu acho que com essa obrigatoriedade, a gente consegue, pelo menos, eu não sei se a mãe Célia concorda comigo, preservar um pouco o indivíduo. Porque antes, acho que a mãe Célia deve ter muito mais experiência, já é aposentada, muito mais experiência de sala de aula do que eu. Antes da lei, se você vinha com uma proposta dessa, o pessoal ia te massacrar. Agora você vem, olha, aqui está a lei, eu tenho respaldo jurídico, eu tenho respaldo legal para poder ensinar isso na sala. Agora, o que falta, de fato, é efetivar isso. Porque o grande problema é quando essa lei só é acionada por vontades individuais. Então, tem lá uma mãe Célia, tem lá uma Simoni, tem lá uma Olivia e quer efetivar. A lei, ela tem que ser obrigatoriamente colocada. E o grande problema que eu vejo dessa lei é que pessoas brancas acham que essa lei não diz respeito a elas. Professores de história brancos, professoras de literatura brancos. Ah, não, essa lei é dos negros. Mas, assim, quantos por cento dos docentes nós somos? E teve uma vez uma professora branca que falou assim, então como que a gente faz? Eu falei, olha, você tem 1 ano de sala de aula. Pega 10 aulas das suas aulas e convida uma pessoa negra para falar sobre esses temas. Olha só. Pega uma escola particular, esses dias o Rodrigo teve uma experiência numa escola particular. O Rodrigo é meu companheiro, né? Também professor de história, para quem não sabe. Bom, eu não vou ficar elogiando porque eu sou... Professor da Vivi. Professor da Vivi. E o que acontece? Ele foi chamado numa escola para dar história da África, porque a escola não tinha nenhum professor negro. E aí, os professores brancos da escola, que eu achei muito legal, falaram, olha, a gente precisa da história da África, a gente, enquanto pessoas brancas, a gente pode dar, mas eu acho interessante os nossos alunos dessa escola particular, que não é uma escola de pessoas pobres, terem referência numa pessoa negra que discute esses temas. E aí, o Rodrigo foi indicado, ele deu 1 semana de aula de um curso de história, né? Então, ou seja, os professores cederam espaço para que ele falasse de história da África naquela escola que não tinha professores negros. Então, entende como que é? Então, as pessoas brancas, para que a lei 10.639 se efetive, as pessoas brancas têm que reconhecer o seu lugar nessa luta, que é, no dia a dia, trabalhar a lei, mas também fazer um festival, convidar pessoas negras para falarem sobre o tema, levar os alunos para o quilombo. A gente tem quilombos próximos aqui da região metropolitana de São Paulo. Ou seja, promover uma ética da naturalização da história da África como nossa história, da história afro-brasileira como nossa história. Porque a gente naturaliza o racismo, a gente naturaliza o preconceito, a gente naturaliza a homofobia, mas a gente não naturaliza o que é nosso, que é a nossa história afro-indígena. E aqui eu queria indicar uma pessoa que é a Erenay. Ela é EQED, ela já foi professora da Amorim Lima, e ela tem um trabalho lindo, assim, lindo, sobre a questão da mulher no terreiro. Por quê? A gente tem algumas divisões sexuais de trabalho, e se eu errar em alguma coisa, mas ela me corrija, por favor, que eu tô aqui para aprender. E as mulheres e os homens têm algumas funções diferentes. A cozinha, é uma função feminina, que a energia feminina, ela gera, ela nutre, né? E o branco rebaixou
a função da mulher no terreiro porque ele nos vê como mucama. E hoje, em muitos terreiros, a cozinha é vista como menor. Então, ou seja, uma equete, uma pessoa que cozinha, aquela, ela é vista como menor. Mas não é porque nós somos menores, não é porque a cozinha é menor. Eu mesma sou uma pessoa super feminista e aprendi a força da cozinha. Eu faço questão de cozinhar para os meus filhos, para o meu companheiro, para os meus pais, para os meus amigos, porque eu entendi que nas nossas mãos, quando a gente produz aquele alimento, a nossa força feminina, e que não está ligada ao útero somente, mas está ligada à nossa energia de mulher, ela nutre. Então, a Lei 10.639, ela só vai se efetivar quando quem cozinhar no terreiro não for vista como mucama. Quando quem cuidar das pessoas não for vista como menor, como empregada, e sim como uma pessoa que está gerando e mantendo a vida, né? Então, eu gosto muito de falar da Erenai porque ela traz, assim, a influência do patriarcado branco europeu cristão no próprio entendimento da mulher negra em sua religiosidade africana. Porque o patriarcado branco é tão perverso que até aquilo que é poderoso, que é, no caso da mulher cis, gerar no seu ventre, nutrir, né? Expulsar a vida de dentro de si, né? Geralmente as pessoas expulsam coisas ruins, as mulheres expulsam vida. Né? Então, toda essa energia que as regiões de matrizes africanas direcionam por cuidado, elas são minorizadas por conta do patriarcado branco europeu, que nos quer mucama, que nos quer a preta da cozinha, que nos quer a preta doméstica. Né? Então, ou seja, enquanto isso não for revisto, enquanto isso não for, a opressão for desnaturalizada e a nossa história afro-brasileira, afro-indígena brasileira não for naturalizada dentro das escolas, e não só dentro das escolas, quando a cozinheira, uma coisa que me pegou muito na campanha, que, bom, eu fui candidata a um cargo majoritário, que teve muita visibilidade na mídia, participei de debate e tal, e um dos comentários foi, essa aí tem cara de merendeira. Aí falaram, merendeira do Campesina, que é uma escola de centro. E o comentário foi, nem do Campesina, é de uma escola X, que era tipo de periferia. Né? Então, ou seja, quando que a mulher que cozinha se tornou subalterna? Sendo que dentro das nossas espiritualidades afro-ameríndias, né, a gente sabe a energia da nutrição, a energia de colocar a sua mão no alimento, e se você tem uma energia ruim, o quanto você pode prejudicar quem está comendo aquele alimento. Então, é disso que se trata. Eu acho que a lei tem um avanço enorme, mas enquanto pessoas brancas e pessoas negras não souberem a sua importância dessa política pública mudar um modo de pensar, ela não é suficiente. Mas, então, queria entrar nesse... Eu quero falar uma coisinha. Pode falar, não pode? Uma coisa? Claro. Sim. Isso que a Simone falou sobre o que o Rodrigo passou, olha, Simone, maravilhoso. Mas ainda, veja que foram atitudes dos professores, né? Eles se juntaram, eles decidiram. E quando a gente encontra pessoas que fazem esse tipo de movimento, nossa, é maravilhoso. É muito bom. Agora, de uma maneira mais macro, que é como essa questão do Estado, em especial, eu realmente não acredito que os professores trabalhem dessa maneira. Eles não vão fazer isso. Eles só farão se forem cobrados. E se isso estiver dentro da grade curricular como obrigatoriedade. Você tem que apresentar um resultado, você tem que apresentar. Senão, é muito difícil. Porque eu concordo com você. Nós tivemos avanços importantíssimos, mas a gente precisa pôr o treino para andar, né? Nesse sentido. E essa questão, e pulando já para essa questão que você falou, sobre tornar quem vai para a cozinha uma pessoa que desempenha uma função de muitas importantes. Meu pai era um bandista.
Minha mãe era católica de sábado, domingo, de missa de domingo, casamento, batizado no sétimo dia. Ela era esse modelo de católica. Existe a possibilidade da Mas minha tia-avó, conhecimento que foi quem criou minha entender mãe, que eu- e mais uma corrija, leva Dona de Célia. gente, Eu vou falar Dona Célia. se quando quiser, ela estava Dona Célia nesse cozinhando, sentido. e ela não era de terreiro, Ai, Dona Célia. fosse Enfermeira. você chegar perto do Não, foguinho mas é que e levantar a tampa de uma panela, a cultura de matriz nossa africana, ela é senhora, muito era a matriarcal. 7ª Guerra E aí, Mundial, quando você ia ouvir a relação cobra, de poder está na papagaio, figura da lagartixa, mulher, enceradeira, ela tem ela ia um fazer um outro viés que não discurso. patriarcal que está inserido na nossa sociedade. E eu Né? observo Então, isso essa visão que a por Osmani conta de trouxe, conhecer, de que merendeira é um conheci lugar inferior, três, é por conta da três visão casos. patriarcal. 3. Tá? Quando você muda para uma cultura E uma matriarcal, na delas, verdade, isso é uma coisa elevadíssima. Você está nutrindo as um pessoas. Iaô Você está no lugar de chegou, alimentar, aí a de Bacé dar estava manutenção à cozinhando. vida. Né? Aí Isso é ele uma questão chegou assim, cultural aí que sei que lá, depende de foi, de levantou a contato tampa constante com isso. Né? Por isso que eu perguntei se da vocês panela achavam que a para lei ver o que de tinha. a lei Eu, 10.639 na minha ela se ignorância, efetivou, eu murchei por que eu, dentro. na minha Falei, visão, ela se efetivou eu vou talvez não assistir agora no todo o seu uma potencial que panela ela mais poderia, forte pra mas de certa forma ela trouxe a reflexão. Aí a Bacé, Ela ajudou a trazer a reflexão. Pessoas ela não teve começaram a ter reação, ela contato não sobre o falou nada. conhecimento do que é O máximo que terreiro, ela disse foi assim, da língua africana, nossa, que por mais que educação, ela né? está misturada com português. E fui numa surtiu outra a casa, curiosidade, porque eu acho que o que pode salvar a gente é a curiosidade, né? Tipo, você Aí a Bacé instigar estava os jovens a cortando umas procurar um coisas pra pôr na conhecimento que panela. não vai vir E ela facilmente, chegou que na não, porta, sabe, não vai vir pediu a mastigado, benção, que não está dentro da nossa perguntou realidade, da nossa pra ela, cultura, da forma que a a gente senhora cresce. quer que eu Acredito comece que a nós lavar três a aqui, louça de certa forma, agora? a gente Ou cresceu quer que eu lave muito depois? num meio Quer que eu branco, faça alguma coisa? né? Ela disse não, E, tipo, mas o que que aderiu tu a quer? Eu vou te chamar. muitos símbolos brancos. E aí, quando se deparou com a cultura Quando negra, esse Iaô tipo, teve um entraria choque. na Nossa, mas eu cozinha, sou preta. abriria Cara. a panela. Nunca. E isso se efetiva, inclusive. Então, Peraí, por mas isso eu que sou digo, eu acho preta. que nós Descobriu que é todos, preta eu fico feliz, adulta, viu, sabe? Simone? Nossa, eu não E- sou Pela morena. Olivia, nós Eu não estamos sou fazendo esse morena. movimento, sim, do Sankofa. E isso não é só Sabe, na questão da voltar cor lá da melanina, atrás, na questão buscar cultural lá mesmo. atrás pra Da Parda. origem. Parda é papel, Parda. né, Eu gente? acho Pelo amor de impressionante. Deus. Parda é papel. A gente tem que E fazer isso, sim. aí, voltando ao nosso tema, fazendo uma volta gigantesca, A gente pode fazer esse movimento de retorno, dona Célia? E usando a política para poder fomentar mais a disso. religiosidade que ela já né, tem. a necessidade que a gente Mas eu tem acho que que tá fazer e de muito que nesse forma lugar. vocês acham que Você não a precisa partir de mudar hoje é a doutrina possível pra fazer, respeitar que o vai raciocínio avançar. Né? Porque tem muitas coisas que já estão dadas, tem coisas que tem precisa de revisão. Eu entendo que, por exemplo, eu vejo isso como um problema quando você tem um canal de televisão que tem muita audiência e ela é basicamente religiosa, isso tem uma influência política. E essa concessão é política. Por mais que a gente esteja na moda, eu gosto de falar isso, né? O preto está na moda, é numa questão muito comercial e superficial. Ela não entra muito na discussão do dia a dia, né? De tipo, tem preto que tá arrasando, tá aí no BBB, 4 pretos, tá dando um quiprocó, nem vamos entrar nisso, mas... E é uma coisa superficial, porque ela não entra numa questão crítica da coisa, né? Do que é ser preto. Não muda a realidade do preto na periferia, dos pretos que estão no terreiro, eles continuam sofrendo perseguição religiosa. E aí a minha questão para a gente discutir aqui nesse momento, que eu queria trazer é: por que essa diferença tão grande? Porque a gente está super representado na mídia, de certa forma está começando a ter cargos políticos pretos, inclusive de pessoas de religião dentro das instituições, né? Estado, federal, estadual, municipal. Mas ele não se reverte em uma mudança efetiva na base. O que está acontecendo no meio do caminho, que vocês acham? Olha, eu estava até anotando aqui uma coisa que a mãe Célia disse, que é a questão do número de pessoas brancas que estão aderindo às religiões de matrizes africanas e o número de pessoas negras nas instituições religiosas. Pentecostais, neopentecostais, e aí eu vou colocar um pouco da diferença, né?
A igreja pentecostal e neopentecostal, elas têm uma doutrina da leitura da Bíblia, quanto as igrejas batista, presbiteriana, metodista, que são as tradicionais históricas, que têm uma outra leitura da Bíblia. As pentecostais e neopentecostais são as mais populares, são as que aderem mais pessoas, né? As outras, elas costumam ser mais elitistas, assim, bem superficialmente, porque a gente tem, eu, por exemplo, sou de uma igreja presbiteriana, que é histórica de periferia. Mas tem uma questão da aceitação, né? Nós, pessoas negras, nós fomos durante muito tempo, ainda somos, pressionados para nos enquadrar em padrões. O privilégio branco, ele se manifesta, inclusive, na possibilidade de poder professar uma religiosidade de matriz africana, de poder usar suas guias. Eu, por exemplo, nós duas trabalhamos na USP, e tem, vira e mexe, um monte de professor branco que aparece de branco na cesta, cheio de guia, e tudo bem, sabe? Agora, quando a gente vai de branco na cesta, ou quando a gente tá com turbante, ou quando a gente tá com as guias, tem professor que vai, principalmente o professor aluno que olha pra gente e fala assim, mas o que essa pessoa tá fazendo desse jeito aqui, né? Aqui é um lugar laico. Mas quando eu vejo os professores, principalmente de antropologia, carregando as guias, carregando os colares indígenas, carregando uma série de influências afro-ameríndias, que aí a gente vai falar, se a mãe Célia discordar, eu quero muito ouvi-la também, de apropriação cultural, né? Então, a apropriação cultural é isso, é quando ou eu lucro em cima de uma cultura, ou eu posso performar essa cultura sem sofrer retaliações sociais, né? Então, a pessoa negra, ela se esforça, porque assim, estar dentro dos padrões para uma pessoa escravizada, é não levar chibata nas costas, é não ir pro tronco. E hoje, para nós estar dentro dos padrões, eu já passei pelo alisamento de cabelo, eu já passei por usar só roupa sem estampa, eu já passei por usar maquiagem para pessoa branca, eu já passei por tudo isso. Eu acho que todas nós passamos por esse processo de querer ser aceito por padrões sociais, né? Então, eu acho que o que tem acontecido com essa questão da pluralidade dos feminismos, que eu acho maravilhoso, é que tem vindo uma onda de meninas negras, principalmente, gente, porque a revolução vai ser negra, feminina e periférica. De meninas, assim, eu fico emocionada quando eu saio na rua aqui do Veloso. Para quem conhece Osasco sabe do que eu tô falando. Veloso é uma comunidade muito antiga e periférica, que cresceu, e aí, enfim, a especulação imobiliária fez um monte de apartamento e tal, mas a gente ainda é longe do centro, enfim, tem uma série de problemas estruturais no bairro, ostentando seus dreads, ostentando seus cabelos crespos, ostentando as cores, ostentando o gingado, né? Que menina negra, eu lembro, olha, eu tava na 5ª série, e aí não tem como não se implicar, eu sempre falo, não tem como falar desse tema sem se implicar. E eu sempre usei roupa bastante larga, eu tava na 5ª série. E aí teve um dia de piscina, porque eu estudei em escola particular, porque eu tive uma espécie de bolsa, né? Eu estudava na Fundação Bradesco, então meus pais não pagavam, mas não era uma escola pública, né? O que já me coloca em vantagem social em relação a outras mulheres negras, e eu super reconheço isso. E aí eu coloquei um biquíni para ir para piscina, e uma professora virou para mim, nossa, Simone, que corpão você tem, nem parece quando você tá de uniforme. Eu tinha 11 anos. Então, que mulheres negras não quiseram disfarçar seus seios, disfarçar sua cintura, disfarçar o seu quadril, disfarçar a sua bunda, entende? Então, é uma questão de aceitação. Então, eu acho, e essa é a minha perspectiva, por isso que as igrejas evangélicas, e por isso que eu tenho todo esse cuidado com as mulheres negras evangélicas, porque ali se trata de aceitação, ali se trata de humanização, elas ostentarem o termo evangélico traz humanização para elas, infelizmente é isso, de um cotidiano em que elas são desumanizadas o tempo inteiro, e elas fogem de trazer essa questão da negritude, mas quando eu vou na casa dessas mulheres, tem ferradura na porta, tem arruda na janela, entendeu? Tem sal grosso com alho na janela. Uma série de inferências
das nossas avós, das nossas bisavós, de influências africanas que elas carregam. Então, uma coisa que eu tenho trabalhado muito com mulheres negras evangélicas e lideranças, a gente teve em Salvador, não tinha lugar melhor para ter do que Salvador, um encontro com 25 lideranças de mulheres evangélicas negras que estavam dispostas a discutir genocídio da população negra e o combate à intolerância religiosa e racismo religioso, né? E quando a gente se reúne e começa a discutir, olha, quando a gente está, por exemplo, as religiões pentecostais e neopentecostais, que são muito mais do corpo, da dança, quando a gente está no momento de oração, o nosso corpo balança como o corpo das Yalorixás. As nossas crianças correm na igreja como os erês. Existe uma ancestralidade no nosso corpo, da nossa energia, que faz com que a gente se comporte dentro da igreja de um modo muito parecido com que as nossas irmãs de terreiro se comportam. A conexão com a espiritualidade, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tá tendo um movimento e eu me sinto parte desse movimento. Então, eu agradeço muito Lélia Gonzalez, eu agradeço Sueli Carneiro, eu agradeço Beatriz Nascimento, eu agradeço Mangilda, tantas mulheres que vieram antes de mim, para que eu pudesse ter esse reconhecimento. Entende? Eu, filha de pai negro, de mãe branca, a família da minha mãe é toda branca, frequentei uma igreja de periferia, mas que as lideranças eram todas brancas. Frequentei uma escola, porque eu tive possibilidade de estudar numa escola particular sem pagar, de pessoas brancas. Quando eu entrei na Universidade Federal de São Paulo, ainda não tinha o sistema de cotas. Eu era uma das poucas pessoas negras. Eu estou aprendendo por conta dessas mulheres, né, o que é ser negra, o que é negritude. E aí eu aprendi a respeitar as pessoas que não se percebem negras, porque eu entendo que é um modo de se proteger. O que a gente tem que fazer, que eu acho que a mãe Célia disse muito bem, é mostrar que a gente não precisa se proteger de ser negro. Não sou eu que sou o problema é uma sociedade branca racista cristianizada violentamente, né? Então, eu vejo, assim, eu pareço ser um pouco otimista, mas eu vejo com bons olhos. Quando eu olho, assim, sabe, quando eu vejo, por exemplo, uma ação online da Vida, por mais que seja capital, por mais que seja burguês, mas a gente tem uma linha de cosméticos no nosso cabelo. Quando eu vou numa Quem Disse Berenice e tem um batom da Thaís Araújo, sabe? Nesse sentido, eu não acho que essa é a solução, mas eu acho que esses são pequenos avanços que, se a gente, o movimento negro, souber direcionar, e direcionar, não falo de dirigismo, eu falo direcionar energia, direcionar força, para o nosso fortalecimento, para o fortalecimento da nossa geração, a próxima geração vai estar muito mais próxima de negro ser uma coisa natural, entende? Como eu digo, eu sou... e não só negro, né? A gente tem uma questão regional também. Negro nordestino, negro nortista. Eu sempre que eu falo, olha, oi gente, eu sou sudestina. As pessoas me olham assim, como assim? Ué, se as minhas irmãs que moram no Nordeste são nordestinas, eu que moro no Sudeste sou sudestina. Se quem mora no Norte é nortista, quem mora no Sul é sulista. Se é para adjetivar regionalmente, vamos adjetivar. Não vamos esquecer que o maior quilombo, a maior nação livre, foi no Nordeste, que foi Palmares. Né? Então, eu acho que a gente está nesse processo, entende? E aí, por isso que a gente é tão atacada. Por exemplo, Camila Mantovani, teve que se exilar, que é uma colega nossa também, uma amiga minha, mas uma colega de um coletivo negra, periférica do Rio de Janeiro. Ela foi perseguida pela milícia do Silas Malafaia porque ela começou a falar essas coisas. Ei, nós somos negras. Ei, olha como a gente faz na cozinha, olha como as nossas irmãs do terreiro fazem na cozinha. Olha, a gente tem que se irmanar, porque a gente fica com racismo religioso para as nossas irmãs de terreiro, mas quando a polícia vai matar menino preto, não pergunta se a mãe dele é de terreiro ou se a mãe dele é evangélica, a polícia mata. E quando a gente fala isso é tão forte, porque você suga para fora, né? Acho que essa palavra, você extrai uma força de preservação. E que aí a gente vê que as nossas aliadas não é o Silas Malafaia, as nossas aliadas são as nossas irmãs de terreiro. Porque as meninas mais estupradas são as negras. E quando elas são estupradas, eles não vão perguntar se elas são evangélicas ou se elas são de terreiro.
Evidentemente que as de terreiro vão sofrer muito mais. Evidentemente que se estiverem paramentadas, os meninos de terreiro estiverem paramentados, vão sofrer muito mais. Mas o tanto de mulher evangélica que eu já fui acolher no IML, porque os meninos negros morreram pelo tiro da polícia, e aí é pela dor, por isso que eu adoro demais daquela conceito da Vilma Piedade de dororidade, porque a nossa dor irmanada nos move para que as próximas gerações não sintam dor. Então, acho que a gente está nesse processo de transição, a gente está... Eu me sinto feliz de fazer parte disso, poder aprender, então eu gosto de ver com bons olhos. Assim, falta muito para conseguir, mas a gente já andou bastante, né? Olha, concordo total e completamente com tudo isso que você disse, Simone. Eu penso o seguinte, quando você falou sobre a apropriação cultural, né? A apropriação cultural, o próprio nome já diz, eu faço uso do que me parece ser algo da moda, ou uma forma de identificação, uma forma de diferenciação. A gente sabe o cunho capitalista que tem atrás disso tudo, mas eu creio que o apropriar-se culturalmente é uma coisa que, na verdade, nós estamos mais atentos, talvez, a isso agora. Eu fiz uma pesquisa há uns anos atrás a respeito de brincadeiras. Existem brincadeiras que são extremamente populares no país, não é aqui em São Paulo. Você encontra em São Paulo, você encontra em Minas, você encontra na Lagoa, você encontra no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. Eram brincadeiras africanas, mas acabaram sendo conhecidas como brincadeiras talvez portuguesas ou sem nenhum tipo de histórico, né, de onde é que elas surgiram. A indústria de brinquedos se apropriou de vários jogos que são africanos, nunca contou que esses jogos eram africanos. Então, eu creio que, assim, existe uma parte do leite que foi derramada, não tem como recolher. E tem o outro lado, que é lutar com tudo isso, lutar com essa questão, principalmente essa questão capitalista mesmo, que vai valer mais, e tudo o que ele gera, que é o que é mais bonito, o que chama mais atenção, o que é mais caro, o que você consome mais, o que está na moda, o que todo mundo diz que todo mundo usa. Nós vamos lutar com isso? Vamos lutar com isso. De que jeito? Eu me recordo de um Itandi Oiá e Oxum. Então, o reino estava para ser invadido. Havia um exército que havia já se prostrado, prontos para invadir o reino. A Oiá, quando viu, saiu correndo e foi até Oxum. E virou para Oxum e falou: Oxum, vamos, porque olha, vai acabar tudo, eles vão entrar aqui, o exército está lá, eles estão no rio, e Oxum estava terminando de colocar as suas joias. Ela não sai sem joias. E põe as joias, e passa perfume, e Oiá desesperada, se rasgando. Eles vão acabar com o nosso espaço, vão invadir o nosso reino, vai ser um quiprocó. Aí Oxum, calma, Oiá. Calma, Oiá. E ela, calma, Oiá. Aí ela terminou de se arrumar, pegou um frasquinho microscópico e falou: vamos até o rio. Porque o exército estava acampado no rio. Ela chegou na beira do rio, abriu o frasco, jogou o conteúdo no rio e falou para Oiá: vamos. Quando elas chegaram, o exército tinha morrido, porque Oxum envenenou a água. Não teve derramamento de sangue, não, ela envenenou a água com um frasco pequeno. As nossas palavras, porque a gente que é do santo,
reconhece, assim como está na Bíblia, né? E então o verbo se fez carne. Nós temos isso. Nos foi dado por Oxalá, por Obatalá, Olodumare, que quando nós falamos, nós concretizamos coisas também. Por isso que, para nós que somos do santo, existem rituais que são feitos justamente para sacralizar a nossa fala. Então, é essa a nossa maior arma. A nossa história, a nossa cultura, ela é oral. E eu acredito imensamente que se nós começarmos comendo pelas beiras e ignorando, não é ignorar de, eu não sei, não é ignorar de, tudo bem, vou assim mesmo, difundir o nosso trabalho, a nossa crença, a nossa visão, a necessidade de fazer esse resgate, em algum momento nós chegaremos onde precisamos. Pode ser que eu não assista isso, mas pode ser que os seus netos, pode ser que os seus filhos, quando adultos, quando com a idade que vocês têm hoje, consigam. E esse é o grande lance do nosso caminho. Porque para nós de matriz, nós continuamos depois. Depois que a vida corpórea acaba, a espiritual permanece, ela continua. Então a gente vai fazendo isso. Eu tenho isso muito tranquilo dentro de mim. Eu não vou conseguir. É uma coisa que eu aprendi em sala de aula. Às vezes eu tinha sala de 30, eu chegava, eu dava uma aula que eu ficava feliz com aquela aula, porque meu arroz rendeu tal. Mas quando é que eu extravasava de alegria? Quando dentro desses 30, eu tinha 3 que vinham conversar comigo sobre o que nós falamos. Então, o grande lance da nossa luta é entender que o que nós estamos falando é algo que já está posto, que não tem como sumir, não tem como desaparecer. Nós só vamos colocar esse conhecimento para ser expandido para outras pessoas. Então, é uma luta contínua, é uma luta incessante, é uma luta de todo dia, é uma luta de sempre. Nós vamos lidar com todos os monstros que o capitalismo, o patriarcado e tudo isso que foi criado até hoje. Vamos lutar com isso? Vamos lutar com isso. Mas o mais importante é exatamente isso, esse tanque Oxum, que eu falei agora da Oxum, essa história que ela destrói o inimigo com um frasco de veneno. O nosso veneno, que não é um veneno, é conhecimento. E o conhecimento, quando ele entra, quando ele passa a fazer parte da pessoa, ele pode se transformar em outras coisas, mas ele não é esquecido. Então, por isso que, embora seja uma coisa que tem dia que você fala, não estou afim de falar mais sobre isso, vou ter que explicar para o cara que não existe, por exemplo, racismo reverso. Não tem. Dá no saco, não dá? Eu falo, vou ter que explicar isso hoje. Hoje eu não quero. Tem esses dias? Tem esses dias. E nós que fazemos isso com afinco, que achamos importante falar disso o tempo todo, temos que nos dar esse direito. O direito do descanso. Hoje eu não estou afim. E não vou falar. Então, eu creio que nós temos mais que continuar e vamos fazer outras conversas, vamos fazer outros momentos como esse, porque nós estamos espalhando sementes. Onde elas vão brotar? Não sei. Mas que nós estamos. Se de cada 1000 pessoas que nos ouvirem ou assistirem, nós conseguimos aí, que seja 20, olha, tem a ver aquilo. A pessoa pode até nem acreditar, mas ela pode pensar assim, acho que pode. Eu já dei o benefício da dúvida. Então, eu já coloquei a mola para rodar. Mulheres maravilhosas. Eu queria agradecer muito por essa manhã linda.
por essas palavras maravilhosas, por todo esse conhecimento que está aqui disseminado. Vou estar aqui sendo a pessoa que vai tentar transmitir para essas 1000 pessoas, se Deus quiser, se Oxalá permitir. 1000 é pouca, 1000 é 10.000, no mínimo, para começar. Esse é o intuito desse podcast, que eu entendo que é um outro produto, né, de mídia, de transmissão de conhecimento, muito utilizado por uma parcela muito pequena da população, mas ela tem um alcance muito grande, né? Ela pode entrar por outros meios, né? E aí trazer essas discussões para a gente vai usar todos os meios que a gente puder para poder disseminar esse conhecimento. Exatamente. Essa discussão também. Eu queria aqui já ir para os finalmente, vou falar para cada uma de vocês encerrarem. Agradecer muito por terem reservado esse tempo para essa conversa. Vou chamar vocês em momentos depois para falar de outras pautas. Eu acho muito importante. Esse espaço é nosso. E é isso. Queria só agradecer. Só isso. Então, se vocês quiserem fiquem à vontade. Eu adorei a conversa, até porque ao passo que a gente está, enfim, produzindo um material para circular, a gente também é gostoso desse tipo de conversa, a gente é tanta porrada no dia a dia, que quando esse tipo de encontro, mas seja virtual, ele nutre, né? Encontrar eco, encontrar dororidade, encontrar sentimento, né? Eu acho que essa é uma diferença da luta da mulher negra, ela é carregada de sentimento. Mas ela não é passional, ela é muito racional, né? Eu acho que as pessoas confundem sentimento com passionalidade, né? Passionalidade é um induto para homem branco poder bater em mulher, né? A gente não é passional, a gente é racional, né? Então eu gosto muito da ideia de Ori, né? A gente tem o nosso Ori e a gente tem os santos do nosso Ori que nos regem. Então, ou seja, isso é uma racionalidade. É uma ética, a partir do momento que você tem um princípio que te rege. E isso serve para as pessoas evangélicas também. Nós temos um princípio que nos rege, que para quem acredita em Jesus Cristo é amar o próximo como a si mesmo. E isso não é passionalidade, isso é racionalidade. Eu tenho que agir com o próximo como se eu estivesse agindo comigo mesmo. O grande problema da população negra é que a gente não aprendeu a se amar. Então isso não faz sentido. A população brasileira não aprendeu a se amar, é tanto sofrimento, é tanto golpe, né, que a não saber se amar, a gente não sabe como trata o próximo. E o que eu vejo, né, as pessoas falam, os evangélicos, os pobres que votaram no Bolsonaro, são pessoas que não aprenderam a se amar, que têm autoestima extremamente baixa. Como eu vou amar o próximo como a mim mesmo se eu não me amo, né? E eu aprendi a me amar justamente convivendo com as minhas irmãs das matrizes africanas, convivendo com a marcha de mulheres negras, aprendendo com a Jupe Castro, do Movimento Negro Unificado, né? Aprendendo com essa caminhada, né? Sentando e ouvindo, né? Então, eu saí nutrida daqui para uma semana que vai ser puxada, né? E queria propor um tema para o próximo podcast, talvez, que a gente está para rever a política de cotas, né, os efeitos da política de cotas. Então, a gente, enquanto movimento negro, precisa se organizar, né, para tratar desse tema, que é importantíssimo. Política de cotas não é esmola, não é caridade, é reparação histórica. E o que nós estamos fazendo aqui também é reparação histórica, é colocar a mulher negra no centro, mas não a Simone, não a Célia, não a Olivia, colocar o pensamento da mulher negra, a sua ancestralidade, a sua força no centro da mudança social, né? Então, eu sempre falo isso, a revolução vai vir da mulher preta ou não vai vir, né? Porque a gente, se a gente que está na base, como diz Angela Davis, chacoalha, quem está lá na ponta cai. Então, eu vejo esse momento aqui como mais um momento de chacoalhão e espero que muitas pessoas ouçam esse podcast e que fiquem putas da vida com a gente. Eu acho que quando a pessoa branca coloca raiva, ou quando a pessoa não branca coloca raiva para fora, a gente atingiu. Porque a raiva é melhor que a indiferença. Então, eu prefiro que as pessoas fiquem com raiva de mim do que indiferentes ao que eu falo. Então, é isso, gente. A gente segue junto. Eu estou aí à disponibilidade para outros projetos. Um beijo.
Eu quero agradecer imensamente, Olivia. Muito obrigada, querida. Simone, muito prazer em conhecê-la. Gostei demais desses papos, dessas coisas. Olha, você falou sobre a política, né? Eu pensei em coisas do nosso cotidiano que a gente poderia falar e que faz referência à matriz africana e as pessoas não sabem. Acho que isso é um assunto. Eu acredito que essa coisa da comida é um outro assunto importantíssimo, né? A questão da liberdade que as mulheres dentro do santo aprendem a ter em relação a várias coisas da vida delas e tudo mais. A gente tem um mundo de conversa. Pode me chamar que eu topo também. Mal começamos. Excelente domingo para vocês.